Empresas em fase inicial que tenham uma proposta inovadora, geralmente desenvolvidas em uma base tecnológica e que podem se tornar um bom negócio, são características das startups. Só que, além de uma boa ideia, o empreendedor precisa criar soluções para uma série de problemas e entraves até a maturidade do negócio. Este é o assunto que a gente vai debater hoje no quadro Direito em Pauta. O primeiro grande desafio é atuar na área do conhecimento, aprender na prática, testando, errando e acertando. O segundo é desbravar o mercado e identificar oportunidades. Depois é preciso criar um modelo de gerência sobre o negócio e lidar com clientes. Produtos ainda não finalizados podem trazer falhas e gerar insatisfação. Boa noite, professor Paulo Regis. Vamos falar hoje de um tema super atual, startups. Boa noite, Bive. Sempre uma alegria estarmos juntos para tratarmos mais um tema jurídico. Seja realmente, muito obrigado. Realmente é um tema atualizado. É verdade. Nós contamos hoje com a presença do professor Ederson Garim Porto. O professor Ederson, ele é doutor e mestre em Direito e professor do mestrado profissional em Direito da Empresa e dos Negócios da Unicinos. Também já atuou aqui na nossa casa e tem vínculos com a nossa instituição, com a UBRA. O professor é autor de várias obras, ele é advogado e contamos também, como sempre, com o professor Jorge Trindade, que, entre outras disciplinas, leciona Psicologia Jurídica aqui no Direito, no campus da UBRA. Bom, sejam todos bem-vindos, mas antes de a gente começar o nosso debate, tradicionalmente a gente indica uma obra jurídica, cortesia da Livraria do Advogado. E hoje, professor, qual a obra que vamos indicar? Pois é, Bives, indicaremos mais uma publicação da Livraria do Advogado, editora, a obra intitulada Manual Jurídico da Startup. E como subtítulo, Como criar e desenvolver projetos inovadores com segurança. Normalmente, já é usual nós comentarmos uma sinopse da obra. E hoje nós vamos deixar que o próprio autor que está aqui presente o faça. Nada melhor do que ele. Sem dúvida, professor. Professor Edson, por favor. É uma satisfação, uma alegria ser convidado, estar aqui com vocês, falar com a audiência. É uma alegria também voltar à Universidade Luterana. E a obra, em síntese, ela poderia ser resumida como um guia, uma orientação, tanto para o profissional do direito, o operador do direito, quanto para o empreendedor. O que fazer, qual o mínimo de cautela, de cuidado que se deve tomar para que o negócio ele, seja bem estruturado e ele traga o retorno que o desenvolvedor da ideia, o empreendedor, ele espera. E que não tenha dor de cabeça. Sem dúvida. A gente estava comentando fora do ar, né, professora? A tecnologia acelera muito as coisas, assim como o resultado pode ser rapidamente positivo, também pode ser negativo rapidamente. E vamos começar, professora, a nossa conversa, já mais uma vez cumprimentando o professor Ederson. Primeiro, professor, explica para a gente esse termo, esse conceito, startup. Como é que a gente pode resumir ele? Bom, ele é um termo que está na moda, né? Eu acho que em qualquer roda todo mundo conversa, papo de bar, os amigos querem, eu tenho uma ideia, eu vou desenvolver um negócio, eu tenho uma startup. Sim. Mas como é que a gente pode distinguir entre um negócio novo, tradicional, e um negócio que pode ser enquadrado, caracterizado como startup? Eu definiria esse negócio como uma proposta de entrega de um produto ou um serviço novo dentro de um cenário de extrema incerteza. Como é que a gente pode explicar isso? Quando alguém teve uma ideia de propor a aproximação de um motorista de veículo com um passageiro, sem que eles se conhecessem, e fazer com que isso virasse um bom negócio, ninguém sabia que isso ia dar certo. Sem dúvida. Assim como quando se aproximou e se imaginou... Está se referindo aos aplicativos de transporte de passageiros. Uhum. E aí temos vários aplicativos aí funcionando hoje aqui no Rio Grande do Sul. Quando se pensou, por exemplo, em se aproximar o proprietário de um imóvel e aquele cidadão que desejava se hospedar num lugar, mas não conhecia o proprietário e muito menos o imóvel que seria alugado. Uhum. Todo mundo imaginou que isso não iria dar certo. Era incerto o cenário.
Então, essas ideias com essa característica de inovação são definidas como startups. E fico pensando nesse caso dos aplicativos e também desse dos imóveis, as questões jurídicas mesmo. Mas como é que essa pessoa... Mas os táxis têm toda uma legislação sobre, tem toda uma autorização para que o motorista se torne... E como isso hoje ficou fácil, as pessoas podem resolver isso de casa. Para imóvel, por exemplo. Pô, eu quero alugar por 2 dias a sua casa, professor. Mas quem é que vai fazer o contrato? Como é que funciona? Inclusive no exterior, né? Exatamente, no exterior, professor. Tá? Mas, Bives, eu me coloco aqui na posição do nosso telespectador. Acho que nós temos que explorar um pouquinho mais, no bom sentido, o conteúdo da sua obra, professor. Realmente, qual é o grande propósito? Quer dizer, o que o senhor objetiva com essa obra? A ideia da obra foi o resultado de um trabalho de pesquisa que eu fiz agora recentemente, depois do meu doutorado na Universidade de Berkeley, na Califórnia, que lá é o berço das startups, o Vale do Silício é conhecido mundialmente. Então, o resultado dessa pesquisa foi a síntese que está nessa obra, que é nada mais do que sintetizar, resumir tudo o que se desenvolveu de instrumentos de adaptação dos nossos modelos jurídicos tradicionais para esse novo modelo de negócios. Uma startup nada mais é do que uma empresa que vai se iniciar como qualquer outra, só que, dadas as características, particularidades desse modelo de negócios, ela precisa sofrer algumas adaptações. E tudo começa com a necessidade do dinheiro. Sim. Então, todo negócio inicial ele precisa de dinheiro para que ele floresça. Como captar, por exemplo? Como captar, como dar segurança para quem está investindo, para quem está recebendo, para quem terá que devolver. Sim. Então, talvez esse seja o grande diferencial da proposta que eu apresento dos outros trabalhos ou cursos tradicionais. Todos falam sobre vários aspectos, mas eu tentei condensar numa única obra uma síntese do que se tem escrito sobre isso. Bom, agora, de novo, vamos nos colocar na posição do telespectador, porque esses são muitos termos hoje, especialmente ligados à tecnologia, né, que a gente, às vezes, por exemplo, startup já é o primeiro que a gente definiu. Nesse ambiente de startups, fala-se, por exemplo, na bolha da internet e seus reflexos no mundo dos negócios, bem como, assim, investidor anjo. Esse termo também a gente tem que explicar. Sim. Quais são os significados desses fatos e conceitos? Eu já queria agregar um, então. Por favor, posso professor. acrescentar um? Claro. Eu estou aqui na minha cabeça com o Bitcoin. Bitcoin. Essas moedas criptogravadas, isso é uma startup? Vamos lá. Começando por parte. Vamos por parte. Como eu falei, a grande dificuldade de todo e qualquer negócio é ter dinheiro para poder se desenvolver. Então, um negócio tradicional, o sujeito vai nos órgãos de fomento tradicionais e consegue uma linha de crédito. Agora, quem financiaria um aplicativo que pretende aproximar motorista com passageiro? Ninguém apareceria num modelo tradicional de financiamento se não fosse com juros altíssimos. E aí surge, nesse ambiente que nós chamamos de ecossistema das startups, pessoas que conseguem vislumbrar a possibilidade de ganho. Mais do que isso, é a pessoa que tem o dinheiro, mas que já foi empreendedor e hoje quer ajudar outras pessoas. Essa pessoa, ela não vem só com dinheiro, que é chamado do smart money. Ele vem com dinheiro e mais com apoio, com expertise, com know-how que ele granjeou ao longo da sua carreira e vai lá e traz o dinheiro e ele, como um anjo, ajuda aquele tipo de negócio nas suas fases iniciais. Junto com o investidor anjo tem o investimento semente, que nada mais é do que plantar lá uma sementinha para que ela dê frutos no futuro. Sim. E aí, nessa trilha das formas de viabilização de alguns negócios, é outra febre as criptomoedas. E hoje, algumas formas de financiar alguns empreendimentos, alguns negócios, é através da oferta de criptomoeda no mercado, que tem o termo em inglês ICO ou ICO, que é a oferta inicial de moeda ao grande público. Isso está gerando uma série de problemas para nós, operadores do direito, resolver, mas eu diria, algo que é um movimento irrefreável. Sim. Não tem volta. Não Quer tem dizer, volta. Nós poderíamos, com segurança, aderir a esse tipo de novidades assim, ou sempre tem risco? Esse é um dos grandes baratos. Eu sou entusiasta da inovação, porque esse modelo de negócios, e a gente poderia utilizar as criptomoedas como um exemplo,
eles quebram um paradigma que é a questão da confiança. O professor Paulo Regis, eu não tenho dinheiro, mas o professor Paulo Regis, que tem dinheiro, ele bota na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil. A gente tem uma tradição, né, bancária, assim, dos grandes bancos. E quando aparece essa coisa de novidades, a gente fica tentado. Sim. Não é? Quem tem dinheiro e quem não tem. Eu pergunto, e essa tentação? Eu diria assim para o público que está nos assistindo, houve uma febre, se criou uma bolha, é verdade, mas muito naquele furor, novidade claro. Na expectativa de ganhar muito dinheiro com a especulação. Diria, isso não é o propósito. Ou diria, isso é a ponta do iceberg, uma pontinha. O que está por trás, a tecnologia e a oportunidade que ela cria é muito maior do que simplesmente a especulação de aplicar uma quantia e imaginar a projeção de um aumento daquele valor investido. Nós já tivemos aqui no programa um debate sobre criptomoedas e um dos conselhos que eu guardei foi o seguinte, que eu acho que vale para qualquer negócio, né? Ganhos estratosféricos, você tem que desconfiar. Né? Um bom rendimento ele existe, até mesmo em rendimentos de alto risco, como a Bolsa ainda é para muita gente, né? Mas desconfie, criptomoedas que se valorizam absurdamente, a gente há sempre uma relação com o risco, né? O tamanho do risco. Mas professor, todos naquele momento que eram especialistas em tecnologia concordaram. É um movimento que não tem mais volta. Ele vai se adaptar e vai se sedimentar agora, mas tem uma expressão que ela não é muito, não é uma expressão muito bonita, mas assim, almoço de graça não existe. Né? É verdade. Dizer, tem que desconfiar. Né? Sem dúvida. Coisas. Mas, professor, eu continuo me colocando na posição do telespectador. E eu sou um telespectador que quero iniciar um negócio, uma startup. Certo. Evidentemente que para nós da área jurídica, nós sempre pensamos nas questões jurídicas, a constituição de uma empresa. Né? Quais são os arranjos societários que nós temos que fazer? O senhor esclarece na sua obra isso? Sem dúvida, sem dúvida. Tudo começa com existe uma palavra que é muito comum no ecossistema das startups, que é o MVP, que é uma quebra de paradigma em relação aos negócios tradicionais. O que no negócio tradicional o empreendedor quer fazer ao lançar o seu produto no mercado? Ter o produto da melhor forma, o melhor arranjo, pronto e acabado para que não tenha nenhum tipo de problema. Nas startups, não. Na startup, a ideia é lançar no mercado o produto o mínimo, a menor estrutura possível, porque se ele der errado, eu tenho tempo de errar com pouco dinheiro e pouco tempo. Então, esse é um modelo. E isso faz com que, em todo o caminhar na estrutura da empresa, a grande característica é a informalidade. Infelizmente, a grande maioria dos negócios começa numa garagem, como a gente sempre E que ponto, em que momento ele começa a pensar na estrutura jurídica ou na formalização? Infelizmente, o empreendedor ele não pensa. E isso vai gerar problemas, dor de cabeça no curto e médio prazo, especialmente imaginando que se dê certo o negócio, nas primeiras rodadas de investimento, o investidor ele vai fazer uma avaliação daquele negócio. E quanto mais informal ou menos organizado ele for, menor será a avaliação desse negócio. Então, é necessário, e eu trato ali, constituir de forma regular, ter critérios, se pautar por um mínimo de estrutura jurídica formal, para que isso dê segurança para o empreendedor, dê segurança para o mercado e, em dando certo, seja bem avaliado nas futuras rodadas de investimento. Perfeitamente. Professor, a gente fica imaginando que o idealizador, quem cria uma ideia, tem na sua cabeça a concepção, coloca ela para funcionar, mas em determinado momento nem sempre a gente pensa em todas as possibilidades e os erros e falhas acontecem. Isso pode gerar uma frustração. Lembro aqui, até mesmo os aplicativos de mobilidade, né, em determinados momentos o GPS não funcionava bem, inúmeras pessoas reclamaram, né, para a empresa e ela teve que adaptar o seu aplicativo, né?
tornando, através de atualizações, o aplicativo mais eficiente. E aí já vou colocar o professor Jorge Trindade nessa conversa, porque, professor, aí estamos falando agora, não são só de aplicativos, mas relações entre seres humanos através da tecnologia. E aspectos emocionais. Exatamente. Frustração, decepção. Angústias, dúvidas, irritação, medo. E tudo isso, professor, por exemplo, numa empresa tradicional, a gente, por exemplo, tinha um balcão de ouvidoria, né, canais mais comuns. Hoje, nós, seres humanos, temos que nos adaptar a essas mudanças. Hoje a reclamação é via e-mail, ou o sistema, por exemplo, de estrelinhas. Né? O serviço foi bom, não foi bom? Como é que a gente pode entender eu acho hoje, mais professor? do que isso. Eu ficaria com a dúvida muito grande, na hipótese de uma ideia dessas não dar certo, a quem as pessoas prejudicadas, ou como as pessoas prejudicadas encontram, recorrem, a quem elas procuram? Essa é uma questão bem interessante, porque, como tudo, nós não temos a resposta pronta. A gente está falando de inovação, novidade, arranjos que o direito ainda, ele sempre vai atrás, a reboque. Mas a grande característica, eu acho que é interessante discutir, é que a sociedade ela tem apreciado e dado valor para isso, mais até do que as estruturas tradicionais de apoio e de suporte que nós conhecemos. Vamos pegar só um exemplo, o aplicativo de transporte. O passageiro, ele vai lá e faz o ranking, ele reclama e tem um retorno impessoal, porque não tem contato com ninguém. Aí eu pergunto, para quem que a gente reclama para o táxi? Qual é o retorno que nós recebemos das autoridades que fiscalizam e que recebem essa reclamação? Mas 118, se eu não me engano. Mas pelo menos tem um lugar, geográfico, a gente sabe. O sintaxe, por exemplo, o sindicato. Então, a prefeitura? A prefeitura, através da EPTC. Transporte urbano, transporte coletivo. O passageiro vai lá e reclama, ele tem um canal. Ele tem um mas lugar. assim, professor, isso é palpável. A gente vai lá e sabe onde é que fica a prefeitura. Eu sei que se uma coisa do correio não der certo, onde é que eu me dirijo? Quando a gente vai ao Banco do Brasil, a um banco tradicional, uma Caixa Econômica, a gente sabe com quem a gente fala. Mas nesse negócio, que eu acho assim que é um negócio muito... Onde é que fica essa garagem? Na nuvem? Exatamente. Exatamente. Como chego lá? Com quem eu falo? Com quem eu falo? Onde é que está essa nuvem? Exatamente. Esses negócios, eles têm essa característica de não ter um escritório, um balcão, um ponto de referência. Todos eles, como característica, eles estão sendo prestados em ambientes virtuais, onde se pauta pela impessoalidade. Não se conhece quem é o dono do Uber, quem é o dono do Airbnb. Ninguém sabe onde é que está, mas, pasmem, todo mundo confia. E por que confia? Pela descentralização, e isso é uma característica das criptomoedas. Não existe um governo central, não existe um banco central, um órgão que assegura o curso forçado da moeda. E aí eu faço uma brincadeira, vocês já repararam quem é que assegura a nota de dólar? Sim. In God we trust. A gente costuma falar dinheiro é papel pintado? Dinheiro é papel pintado. Pintado a tinta. E é curioso porque as pessoas reclamam e se sentem representadas e quando o retorno vem dessa plataforma virtual. Ela recebe um e-mail dizendo, olha, recebemos a sua reclamação, aquele motorista ele vai receber um rating mais baixo e talvez ele seja descredenciado. Ou seja, as pessoas veem retorno, o que não acontece nos modelos tradicionais. Então, é perfeito? Não, sem dúvida nenhuma. Tem uma série de... E eu perguntaria assim, as pessoas, essas novidades, elas são mais próprias de pessoas jovens ou pessoas já de média idade, de meia idade, acessam igualmente esses serviços, essas ideias novas? Porque não sei se isso não é uma questão assim, não é de pessoas jovens, mas de mente jovem. Sim. É curioso ver o ambiente, e aí a gente poderia analisar por duas óticas. A ótica do empreendedor, de quem investe, quem desenvolve negócio, e a ótica do mercado, de quem consome. Pela ótica do empreendedor, tradicionalmente se imagina uma startup sendo desenvolvida por jovens e aficionados por tecnologia, mas não é verdade. Tem muita gente madura, empresários experientes e que tem muita carreira de sucesso nos negócios tradicionais
e que estão vendo agora essa forma, esse modelo de negócio como uma grande forma de disrupção, tanto na economia quanto na... Dá para a gente dizer que, por exemplo, para se ter uma boa ideia não tem idade. Talvez o domínio da tecnologia, aí sim, mas aí vamos buscar as pessoas que podem fazer isso para a gente. Claro. Mas a ideia pode surgir de qualquer um de nós, é claro. Eu constatava recentemente, analisando essa questão, que a própria empresa aérea Gol, ela criou uma startup se afastando da governança da Gol, porque se resultados não forem positivos, a governança Gol não seria prejudicada. Exato. Mas, professor, eu tenho uma questãozinha rápida aqui para colocar. E a questão da defesa do consumidor, como é que fica? Nós estávamos falando exatamente em que porta bater, e essa porta não existe, é uma porta lá no céu, é na nuvem. Né? Como é que fica ou no inferno, hein? Cuidado. Depende de como é. Do tamanho da zebra, né? Como é que a empresa reage em relação aos nossos pleitos. Sim. Né? Como é que fica a questão do consumidor? Já existem ações propostas, feitas, a própria defesa do consumidor já dá guarida ao pleito? Assim, o ambiente das startups, ele cresceu, floresceu e ele é conhecido no mundo inteiro, nos Estados Unidos, não por acaso, por uma série de razões, e especialmente por aquelas que nós somos afeitos, que são as questões jurídicas. Lá existe um ambiente propício para isso. O que talvez aqui no Brasil a gente tenha uma série de dificuldades de natureza do consumidor, trabalhista, fiscal e por aí vai. Então, qual é a ferramenta para que esse negócio dê certo e para que o consumidor fique satisfeito? A reputação. Enquanto a plataforma, o negócio, ele tem uma boa reputação, ele se mantém no mercado, ele é acessado pelos consumidores. No momento em que ele perde a reputação, perde a confiança, não é um órgão que vai caçar o funcionamento ou vai proibir ele de funcionar. É a população, é a sociedade que não vai mais aceitar ou não apreciar esse tipo de serviço. É óbvio que estamos no Brasil, o estado de beligerância e litigância é muito grande, tudo é levado ao judiciário. Seguramente existem, eu não tenho dados, mas seguramente existem ações em relação a serviços mal prestados por essas plataformas. Mas volto a insistir, a questão reputacional, e como a gente está falando de um serviço que... vamos pegar, por exemplo, transporte aplicativo. Só aqui no Rio Grande do Sul nós temos 4 serviços em funcionamento, sem falar nomes. Perfeito. Sim. A grande arma que o consumidor tem é a possibilidade dele optar por aquele que vai oferecer o melhor serviço pelo menor preço. Eu acredito que não tem arma melhor do que isso. Sem dúvida. Obviamente, nós estamos falando de questões bastante complexas, e aí tem o caso do carro autômato, que acabou vitimando uma pessoa. Aí a gente já está falando de um outro patamar de problema. Bom, professor, fica aqui a nossa dica. Quem quiser saber mais, a obra do professor está à disposição. Professor Ederson, um prazer recebê-lo, e a gente segue numa outra oportunidade conversando, porque muitas coisas ainda vão mudar nesse universo que muda constantemente com uma velocidade absurda. Sim. Seja sempre bem-vindo, professor. Muito obrigado. Professor Jorge Trindade e professor Paulo Regis, até o nosso próximo encontro. Eu quero parabenizar o autor por essa obra, tá? E a própria editora, né? Sem dúvida. Por ter dado guarida à edição dessa obra. Muito obrigado também, obrigado professor Jorge, obrigado professor Vives, até a próxima. Até a próxima. Fica aqui o nosso abraço para a Livraria do Advogado.